Muito bem, meus queridos, estamos aqui na aula 17.1 e galera, a nossa aula 17.1 vai ser a revisão geral da unidade 1. O que significa, professor? Quando a gente finalizar essa revisão geral da unidade 1, vou deixar vocês aí com as avaliações, então, por favor, galera, open your eyes, listen, que daqui a pouco a gente vai finalizar, vai ser rápido. Vamos tocar nos principais assuntos que nós abordamos lá desde o início da NBAZ da unidade 1, tá bom? Minha diretora, joga na tela. Olha aí, ó, aula 17.1. Professor, é sobre o quê? Revisão geral. Quer dizer que nós vamos aqui pontuar os principais assuntos que poderão estar onde? Na sua avaliação. Então, ó, primeiro, vamos falar do quê, professor? O que nós vamos rever? O que é NBAZ? O que estuda? Mão de obra no campo, sistemas agroflorestais. E lembra da aula sobre agropecuária? O que é agropecuária? O que contempla a agropecuária? E depois pecuária, né? Só ela. Porque agropecuária é uma coisa e tem a pecuária, porque a partir desse item, pessoal, que nós falamos aqui, vamos falar só sobre criações. A pecuária em Rondônia, que é específico, então nós estávamos falando de processos de criação geral, não é isso? No Brasil e no mundo, no Brasil, e aí a partir do item pecuária em Rondônia, específico para o nosso estado. E aí temos apicultura, piscicultura, sistemas de criação de peixes, manejo e criações de rã, jacaré, criação de codornas, manejo e criação de avestruz, manejo e criação de frango de granja e galinha caipira. Então vamos lá, vamos relembrar. Olha aí, pessoal. Primeiro, lá na aula 1.1, falamos sobre NBAZ, o que compreende, não é isso? E aqui, ó, colocamos um esquema para relembrarmos. Professor, o que é NBAZ? Noções básicas de agroecologia e zootecnia. Então, aqui no primeiro ano, nós perpassamos para o assunto que contempla o quê? Não só a criação do animal, mas o ambiente onde ele está inserido, por isso que é agroecologia. Nós podemos falar até que é agropecuária ecológica. Por quê, professor? Porque nós temos que realizar implantação de sistema de criação, são as construções que vão receber esses animais, dentro de um ambiente que esteja integrado. Mas claro que aí envolve o quê? Zootecnia, o bem-estar animal. Não só a questão nutricional, mas também a questão ambiental dentro do alojamento que o animal está inserido dentro desse ambiente, bem como as questões de saúde animal. Não, além do bem-estar, tem a saúde animal, né? E claro, vai realizar o quê? O levantamento da propriedade, onde esse levantamento da propriedade vai sinalizar, né, o potencial para uma determinada demanda. Também falamos aí, ó, a agroecologia tem como unidade básica a análise do ecossistema agrícola, abordando os processos agrícolas de manejo a ampliar, visar, maximizar a produção e otimizar o agroecossistema total. Incluindo quais componentes, professor? Inclui componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Também abordamos o assunto, né, do contexto, da compreensão, do controle, não só do animal, bem-estar animal, saúde animal, mas a qualidade do produto final, advindo da criação, né, de gado, ave, cabra, peixe, mas também as questões de reprodução animal, melhoramento genético
que estão alinhados à nutrição animal. E na unidade 2, professor? Mão de obra no campo familiar e equipamentos agrícolas. Tem a mão de obra direta, mão de obra indireta e a mão de obra qualificada. Tanto a mão de obra direta, qualificada e indireta, pessoal, são os conceitos onde nós temos determinadas questões que observamos que a mão de obra qualificada, ela tem sim uma questão de ser uma mão de obra, né, especializada, que tem uma valorização econômica e uma demanda por causa das questões de infraestrutura tecnológica. Também falamos sobre os sistemas agroflorestais. Dentro da questão dos sistemas agroflorestais, nós abordamos aí os SAFs, né, para a recuperação de áreas degradadas, e eles são classificados em relação ao seu potencial. Nós temos a silviagrícola, silvipastoril e agrosilvipastoril, que tem as questões de integração lavoura, pecuária e floresta, tá bom? Sistemas agroflorestais, conhecido como SAFs. A agroecologia, os SAFs, obtém otimização e integração que ocorre entre árvores, cultivos agrícolas e animais, garantindo a diversidade do produto e reduzindo as dependências e insumos e também impactos ambientais, tá bom? Lá na nossa aula 4.1, que nós falamos agropecuária, o que significa, né, professor? Agropecuária são atividades que envolvem tanto atividades agrícolas como atividades de criações. Produções agropecuárias são atividades econômicas de um país, sendo responsável pelo abastecimento do comércio interno, como alimentos, como frutas, verduras, legumes, ovos, leites e seus derivados. E também aí, a agropecuária também envolve também questões de obtenção de proteínas. O sistema agropecuário pode se dividir em sistema extensivo, intensivo, semi-intensivo. As questões agropecuárias no Brasil, né, no primeiro, exportação de açúcar, café, suco de laranja, soja, grãos em geral, né, carne bovina e frango. O Brasil é como produtor em relação a soja, grão, café, suco e laranja. Sendo, portanto, os rankings, né, do produto dessa derivação. Lá na aula 5.1, ficamos especificamente sobre pecuária, modalidades de produção e as características ambientais. Exemplo, pessoal, pecuária, quando a gente está falando de pecuária, nós estamos falando somente de criações. E quando nós falamos, refletimos só sobre criações, nós estamos querendo dizer o quê? Todos os procedimentos que são realizados para conseguir a obtenção de um produto. Esses procedimentos nós falamos de manejo. Aí nós temos o manejo nutricional, o manejo de reprodução, o manejo. Aí dentro do manejo de reprodução tem várias atividades que a gente fala de maternidade, fala de creche, fala de desmame, fala depois de engorda e terminação. Esta modalidade, esses processos de realizar, né, manejo higiênico, manejo sanitário, tem como objetivo um determinado produto. Tá? Ou esse produto é de origem animal ou seus derivados. Na aula 7.1 falamos de apicultura. Conceitos de apicultura, aspectos biológicos e sistemas que são apresentados nessa criação. Então, a atividade da apicultura, nós enfatizamos muito. O quê? Nós enfatizamos sempre, em todas elas, pessoal, nós enfatizamos verificar a estrutura e necessidade natural do animal que nós vamos pôr num determinado sistema. Por isso que é imprescindível você conhecer a estrutura comportamental desse animal, né? E aí o conhecimento em relação a processos de como é a organização de um determinado enxame para que possamos fazer o quê, professor? Potencializar aquele produto
E aí também falamos em relação às instalações do apiário, né? Que tem instalações fixas e as instalações móveis, né? Transitórias, conforme o quê? Conforme o repasto floral, conforme as condições em relação às estruturas onde vão pegar o pólen e o néctar, né? E aí, sim, normas de segurança em relação a pessoas e animais, e falamos também sobre a disponibilidade floral apícola. Lembra? 1.500 metros para o repasto floral e tem que estar pelo menos no mínimo 200 metros em relação à disponibilidade hídrica para esses animais. Já na aula 8.1 falamos de piscicultura. Piscicultura, características e os potenciais. Lembram? Olha aqui, ó. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com uma produção de aproximadamente 65 mil toneladas por ano. O ranking de produção no estado tem o Tambaqui, Jatuaranda, Pintado e o Pirarucu. Tá bom? Falamos também do quê, professor, em relação à piscicultura? Em relação à piscicultura, que tem 3 sistemas, né? Tem o sistema extensivo, intensivo e o superintensivo. Claro que todos esses processos de criação de peixes vêm de acordo com a função do que, professor? Em relação à palatabilidade. Já está estabelecido esses processos da piscicultura. E também o melhoramento genético e nutrição desse animal. Falamos também sobre o sistema de criação de peixes em tanques e de reprodução. Tanque de rede é um conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingir o peso ideal para a comercialização. Enfatizamos que vimos a existência de vantagens nessa atividade, mas a piscicultura exige um produto conhecido como produto técnico em relação ao manejo de reprodução e aspectos que temos que tomar um pouquinho de atenção na produção de alevinos. Lembra, pessoal? O peixe não é só a carcaça, mas você também pode ter um sistema de piscicultura de reprodutores e você vai fornecer o quê? Os filhotes, os alevinos, para os criadouros. Também enfatizamos a viabilidade do melhoramento genético, que possibilita você ter um produto em menor tempo. Aí lá na aula 10, estávamos falando sobre criação de rãs. Criação de rã mínima de 50 a 60 fêmeas por 30 machos. 2 anos, o retorno, reprodução. Cada fêmea produz, em média, 5.000 ovos e a espécie mais recomendada é a rã touro. É isso. Falamos também sobre o manejo e as instalações. O setor, que é denominado de ranário, tem as suas subdivisões em setor de reprodução, setor de girino ou girinagem e o setor de recria, que são subdivididos em baia de acasalamento e também as baias de terminação. Falamos sobre também criações de jacaré. Falamos aqui, ó, como outra atividade de criação, o manejo de jacaré ela pode ser dividido em 3, ranching, farming e harvesting. Claro que quando a gente falou disso, tem toda uma legislação que assegura esse processo de criação. Lá na aula 12.1, falamos de manejo de codorna. Lembra? As codornas apresentam característica que contribui para o seu sistema de criação, que foi rápido crescimento das aves, maturação sexual, precoce, alta produtividade, garante um número pequeno de espaço, né? Não precisamos de instalações enormes para comportar esses animais, longevidade da produção, tem baixo investimento e rápido retorno financeiro. Ainda em relação também ao sabor, né? A palatabilidade, receptividade desse produto ao mercado. Já lá na aula sobre criação de avestruz, falamos sobre as características, o comportamento desse animal, que é imprescindível para entendermos a sua necessidade durante as suas instalações. Então, falamos de mercado, manejo de produção, reprodução, cria,
alimentação e, claro, sanidade animal. Os principais produtos advindo, né, do avestruz, ou a estruticultura, como é conhecido, carne, couro, plumagem e também carne, couro, plumagem. Não está aqui, pessoal, mas tem o ovo, não é isso? E o ovo não é só para nutrição, também se utiliza a casca do ovo para inúmeras atividades. O sistema de criação do avestruz pode ser produzido sob condições de 3 sistemas adotados. A gente chama de extensivo, semi-intensivo e intensivo. Vamos lembrar uma coisa, que dentro desse sistema de criação, o avestruz e o jacaré, eles não são domesticados. Tem que lembrar bem disso. Então, eles são, como é que é? São animais que os manejos têm que ser constantes, não pontuais, tá bom? Senão eles não conseguem ser manuseados durante o processo de quê? Reprodução, durante o processo de desenvolvimento e também o manejo para engorda. Isso é muito importante quando a gente está falando sobre os sistemas de criação, porque no jacaré, nós falamos que tem os sistemas, né, rushing, farming, que você tem uma legislação que você pode tirar uma quantidade de ovos, depois você pode tirar uma quantidade de animais, mas você tem que devolver elas. Já no avestruz, que podem ser produzidos sobre diversos sistemas de criação, mas de acordo com o objetivo do criador. Em relação ao sistema extensivo e intensivo, que é pouco semelhante à criação de aves, requer uma área que comporte esses animais. E, claro, pelo processo de acasalamento, que em aves tem uma peculiaridade, que ele tem todo um ritual de acasalamento. Como é feito esse processo, professor? Recolher todos os ovos para fazer um sistema de incubação. Vai para uma incubadora. Não é feito por um processo natural, igual ao do jacaré. E tem que tomar muito cuidado com a posição do ovo e o direcionamento dele, tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizando aqui, vamos botar aqui na tela, meu diretor, para mim, finalizando aqui, ó, a nossa revisão geral da unidade 1 e vou deixar agora vocês com a avaliação parcial. Então, na avaliação parcial, se aparecer alguma questão, tem que estar relacionada à aula de hoje, tá bom? Ah, professor, tudo que foi apresentado vai ser lá na prova? Pode alguma criação não aparecer, só não pode aparecer criações que ainda não falamos, tá bom? Na unidade 1. Desejo a todos vocês agora uma excelente avaliação parcial da unidade 1. Até mais!